Boa noite, que bom estarmos juntos hoje também, né? Mais uma noite de seguir os ensinamentos de Buda através dos sutras e da poesia de Thich Nhat Hanh. Capítulo 14. Atravessando Ganga. Siddhartha atravessou o rio Ganges, chamado de Ganga, e entrou no reino de Magadha, uma região famosa pela realização espiritual de seus professores. Estava determinado a encontrar alguém que pudesse ensiná-lo a como sobrepujar o nascimento e a morte. A maioria dos professores espirituais vivia em montanhas remotas ou nas florestas. Incansavelmente, Siddhartha inquiriu sobre o paradeiro de tais mestres e foi atrás de cada um deles, sem se importar com quantas montanhas e vales tivesse que atravessar. Mantinha sua busca, fizesse chuva ou sol dia após dia, mês após mês. Siddhartha encontrou-se com ascetas que se recusavam a usar roupas, outros que se recusavam a aceitar oferendas de alimentos, vivendo apenas de frutos, capim e raízes silvestres no interior das florestas. Expondo seus corpos aos elementos, estes ascetas acreditavam que, suportando austeridades extremas, entrariam nos céus quando morressem. Certo dia, Siddhartha lhes disse: ainda que vocês renasçam no céu, o sofrimento na terra permanecerá intacto. Buscar o caminho é encontrar uma solução para os sofrimentos da vida e não fugir dela. Com certeza não é possível realizar muita coisa se mimamos nossos corpos com os que vivem só de prazer, como os que vivem só de prazeres sensuais. Porém, maltratar nossos corpos também não resolve, não nos ajuda. Gautama prosseguia em sua busca, permanecendo em alguns centros por 3 meses, em outros por 6. Seus poderes meditativos e concentração cresciam, mas ainda era incapaz de achar o verdadeiro caminho da liberação do nascimento e da morte. Os meses passaram rapidamente e logo se seguiram mais de 3 anos, desde que Siddhartha havia deixado seu lar. Às vezes, assim que se sentava para meditar nas florestas, imagens surgiam em sua mente, seu pai, Yasodhara, Rahula, assim como imagens de sua infância e juventude. Embora fosse difícil evitar sentimentos de impaciência e desânimo, sua poderosa crença de que poderia encontrar o caminho fazia-o prosseguir em sua jornada espiritual. Durante um certo período, Siddhartha viveu sozinho no lado montanhoso de Pandava, não muito distante de Rajagaha. Certo dia pegou sua tigela e desceu a montanha para mendigar na capital. Seu andar era lento e digno, seu semblante sereno e resoluto. As pessoas de ambos os lados da estrada pararam para observar aquele monge que caminhava tão elegantemente quanto um leão passando através de uma floresta das montanhas. A carruagem real do rei Bibisara de Magadha estava passando por ali, e o rei ordenou ao seu cocheiro para parar.
de modo que pudesse dar uma boa olhada em Siddhartha. Ele pediu ao seu assistente para oferecer comida ao monge e segui-lo, para ver onde vivia. Na tarde seguinte, o rei Bibisara dirigiu-se até a morada de Siddhartha. Deixando sua carruagem aos pés da montanha, subiu pela trilha com um dos seus servos. Quando viu Siddhartha sentado sobre uma árvore, ele se aproximou para cumprimentá-lo. Siddhartha ergueu-se. Ele pôde ver pelas roupas de seu visitante que se tratava do rei de Magadha. Juntou as palmas das mãos e fez sinal para que o rei se sentasse em uma grande rocha bem próxima. Sentou-se em uma outra e encarou-o. O rei Bibisara ficou notavelmente impressionado com a postura nobre e modos distintos do monge. Ele disse: "Sou o rei de Magadha. Desejo convidá-lo para vir até a capital comigo. Gostaria de tê-lo ao meu lado, de modo que possa beneficiar-me com o seu ensinamento e virtude. Com você ao meu lado, estou certo de que o reino de Magadha desfrutaria de paz e prosperidade." Siddhartha sorriu. "Grande rei, sou mais útil vivendo na floresta. É uma vida muito rude. Você não tem uma cama, nenhum servo para lhe dar assistência. Se concordar em vir comigo, dar-lhe-ei o seu próprio palácio. Por favor, venha comigo para ensinar." "Grande rei, a vida palaciana não é bem indicada para mim. Estou empenhado em encontrar um caminho de liberação que livre a mim e a todos os seres do sofrimento. A vida palaciana não é compatível com a íntima busca deste monge." "Você é tão jovem quanto eu. Tenho necessidade de um amigo com o qual possa compartilhar verdadeiramente. Desde o momento em que o vi, senti uma ligação natural com sua pessoa. Venha comigo. Se aceitar, terá metade do meu reino, e quando envelhecer, poderá retornar sua vida de monge. O tempo passa muito rápido." "Agradeço por seu coração generoso e oferta de patrimônio, porém realmente tenho um único desejo somente: encontrar um meio que permita liberar todos os seres do sofrimento. O tempo passa rapidamente, grande rei. Se não aproveitar a força e energia que possuo agora, enquanto sou um homem jovem, a velhice chegará tão logo que sentirei profundo arrependimento. A vida é tão incerta. Doença e morte podem ocorrer a qualquer momento. As chamas do turbilhão interior causado por apego, raiva, ódio, paixão, inveja e orgulho continuam a queimar em meu coração. Somente quando o grande caminho for encontrado, a liberação será possível para todos os seres. Se verdadeiramente tem afeição por mim, você me permitirá perseverar no caminho que tanto tenho buscado." O rei Bibisara ficou ainda mais impressionado depois de ouvir Siddhartha falar. Ele disse: "Traz grande alegria ouvir palavras tão cheias de determinação. Prezado monge, permita-me perguntar de onde você vem e o nome da família a qual pertence." "Grande rei, venho do reino dos Shakyas. O nome da minha família é Shakya. O rei Suddhodana, que presentemente reina em Kapilavastu, é meu pai. Minha mãe foi a rainha Mahamaya. Fui o príncipe herdeiro do trono, porém, devido ao meu desejo de tornar-me monge, a fim de procurar o caminho, deixei meus pais, minha esposa e filho,
mais de 3 anos atrás. O rei Bibisara ficou abismado. Então você também tem sangue real. E fico ainda mais honrado em encontrá-lo, nobre monge. As famílias reais Shakya e Magadha, de longa data, compartilham condições muito semelhantes. Que tolice a minha tentar impressioná-lo com minha posição e prosperidade, a fim de persuadi-lo a acompanhar-me. Por favor, perdoe-me. Deixe-me pedir apenas uma coisa. De tempos em tempos, venha ao meu palácio e aceite que eu lhe ofereça alimentos. Quando tiver encontrado o grande caminho, tenha compaixão de me ensinar como seu discípulo. Você me promete isso? Siddhartha juntou as palmas das mãos e respondeu: prometo que quando tiver descoberto a senda, voltarei para compartilhá-la com Vossa Majestade. O rei Bibisara retribuiu o gesto diante de Siddhartha e retornou morro abaixo com seu servo. Mais tarde, naquele mesmo dia, o monge Gautama abandonou sua morada para evitar as interrupções que temia pudessem resultar das frequentes oferendas trazidas pelo jovem rei. Voltando-se para o sul, procurou um outro lugar apropriado à prática. Ele soube de um centro espiritual em Udaka, Ramaputra, um grande professor que dizia ter atingido níveis de compreensão muito profundos. 300 monges residiam no seu centro, localizado não longe de Rajagaha, e 400 outros discípulos praticavam nas proximidades. Siddhartha, então, tomou aquela direção. Pensando quantos de nós teríamos essa determinação, né? Você vê, podia até ser muito confortável para ele permanecer ali, mesmo que fazendo a renúncia, morando na floresta, mas o risco de ter a proximidade do rei jovem, do Bibisara, fez com que ele não permanecesse ali. Não queria correr nenhum risco, né? Porque ele sabe que existe essa fraqueza, né? Ele mesmo dizia, né? Quantas vezes ele lembrava do pai, da esposa, do filho, e isso provocava ele, né? De alguma forma. Muita determinação, né? Depois Bibisara eles vão se reencontrar de novo. Conta que foi por conta do rei Bibisara que Siddhartha, que o Buda, depois de despertado, né, de realizado, que ele começa a pensar nas roupas monásticas, foi a pedido do rei Bibisara. Que ele achava que Buda deveria identificar os seus discípulos, diferente de um renunciante e que não fosse discípulo de Buda, né? Depois dele ter acessado essa realização. E aí que Ananda desenvolve o desenho do manto, que é o que nós usamos, né? O pequeno, aquele Uraksu de 5 tiras, o manto pequeno, e o manto grande, esse, né? Que deixa o ombro direito de fora. Alguém quer falar alguma coisa? Não?
Kioso? Shuden? Não? Ninguém mais me lembrou de lua nova e lua cheia? Ninguém sabe se a gente está perto ou longe delas? Estou sentindo uma necessidade de me arrepender. Dia 17. Estamos na minguante. Ah, muito bem. Dia 17, então. Então, no retiro, nós vamos fazer o arrependimento. Ih, é retiro de silêncio. Vamos ter que nos arrepender baixinho. Posso mandar o verso para cada um e cada um faz mentalmente. Ou no final. Podemos fazer no final do retiro do Mugon, à noite, né? Muito bom. Ninguém quer falar nada, nem comentar nada auspicioso que viveu no dia de hoje. É que a lua tá minguante, o arroz, a gente fica minguado. Certo. Muito bem. Então vamos encerrar? Vamos fazer a retribuição de méritos. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Então, boa noite. Quem ainda não se inscreveu, ainda se quiser se inscrever, eu hoje preparei um material para vocês fazerem a prece da refeição junto com a sequência do Orioke, né? Para vocês saberem, não é inteira, mas que vocês possam acompanhar nas suas casas, tá bom? O Rokyo deve postar para vocês, talvez amanhã, né? Ou até, enfim, até o final de semana, tá bom? Popó, boa noite, até amanhã. Obrigada. Alice-san, boa noite. Até amanhã. Boa noite, Sensei. Até amanhã. Boa noite, Hugo Matsumoto, Oyasumi. Wagner, boa noite. Miyoshin. E... Auetekatu. Agora eu estou esnobando. Tupi. Boa noite, Kyoso. Boa noite, Shuden. Boa noite, Mumio. Que bom te ver aí. Muito bom. Isa, boa noite. Popó, já falei. Agora a Tayara. Hoje vocês estão em celulares diferentes, é isso? Boa noite. Rosana, boa noite. Mateus, adorei seu levantamento. Vocês precisam ver, vocês precisam ver o que o Mateus fez com as nossas conversas do WhatsApp da Sangha Terigata. Ele discriminou a quantidade de postagens que a gente faz que são mais relacionadas à prática e aquelas que são menos relacionadas à prática e mais à vida, né? Em geral, as questões, né? Do momento, do país, do que nós estamos vivendo. É impressionante a diferença, né? Muito impressionante. Sabemos que tudo é prática, né? Que tudo é parte do caminho, mas isso mostra realmente como a gente está bombardeado, né, de muita informação. Enfim, foi interessante. Vamos ver o que a gente faz com isso. É que tem gente que está bem poupada, porque só está no grupo do Zazen Online, então não recebe um monte de informação, né? Como a Simone aqui, por exemplo, que ela está pertinho, ela só recebe do Zazen Online. Então, ela não sabe do que nós estamos falando, apesar que você deve estar em outros grupos e sabe o que acontece nos grupos, né? Mas, enfim, vamos seguindo. Ficou bom, Mateus, sem barbinha. Obrigado, Sensei. Cabelo Fica mais cortadinho. limpinho.
É. Boa noite. Boa noite, Simone. Van, boa noite. Boa noite, Sensei. Rokyo, boa noite. Até amanhã, viu, gente? Tchau, boa noite. Boa noite, Amanhã. Sanga. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Ah, preciso mandar.